O excesso de peso corporal é um dos maiores fatores de risco para as doenças crônicas no futuro. Quando ele se instala na infância, os impactos na saúde são ainda maiores. Importante a gente lembrar que a formação dos hábitos alimentares ocorre na infância, então por isso a gente deve sempre oferecer os alimentos naturais, saudáveis, para que ela consiga formar este paladar habituado com aquilo que é bom e desencorajar o consumo dos alimentos ultraprocessados. Muitas vezes as pessoas pensam que a alimentação saudável é cara, que ela não é saborosa, e hoje eu trouxe para vocês alguns exemplos de lanches simples que as próprias crianças podem participar do preparo e que custam muito menos, então a gente pode identificar a superioridade com relação ao valor nutricional e com relação ao impacto financeiro. Os biscoitos recheados e os bolos industrializados são opções comuns no dia a dia das famílias e a gente pode também preparar em casa. Quando a gente prepara, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um bolo de tangerina que foi feito com folhas de Ora pronobis, que é uma planta alimentícia não convencional, rica em proteína, em ferro, então a gente está incrementando mais essa alimentação, tem 30% menos caloria do que quando a gente compara com essas porções, o custo inferior. Aqui outro exemplo, um bolo de cacau com folhas de hibisco. O hibisco é uma seca viva muito comum aqui nos domicílios, então muitas vezes a gente tem esse alimento disponível em casa e não sabe que ele é tão nutritivo e saboroso. Todo alimento industrializado que tiver mais de 5 gramas de gorduras totais por porção, ele é considerado um alimento gorduroso. Então, nessa porção de bolachinhas você tem mais de 5 gramas. Aqui, quando a gente pensa em opções salgadas, o salgadinho ele acaba tendo mais que 5 gramas de gorduras totais por porção. Quando a gente compara com a pipoca caseira, em volume ele é muito semelhante, mas em termos de caloria e de custo é infinitamente menor. Outra opção salgada poderia ser um crepe de batata doce, até mesmo um pãozinho francês poderia ser uma opção para compor o lanche das crianças. Quando a gente pensa em hidratação, sempre lembrar que a água é a melhor opção de hidratação e que quando a gente compra alguma bebida açucarada, o custo da aquisição desses alimentos poderia comprar 5 laranjas que alimentariam 5 crianças diferentes e além da quantidade de açúcar que tem dentro delas. Então, corresponde a praticamente metade da necessidade diária de açúcar da criança ou até um pouco mais. E sempre lembrar que as frutas são a melhor opção de lanche. Elas estão disponíveis pela natureza, práticas, algumas já até porcionadas e fáceis de consumo. E assim a gente vai lembrar que o alimento industrializado, ele não é necessário, ele causa um impacto importante na saúde das crianças, um impacto negativo, tanto na saúde como também no orçamento familiar.